Quem esteve aqui na aula de ontem? A maioria das pessoas estiveram aqui, alguns não estiveram. Na aula de ontem nós fizemos um passeio aqui no futuro, sabe lá Deus quando que isso vai acontecer, daqui a 10, 15, 20 anos, mas está chegando. Nós fizemos um passeio na última semana de Daniel, e aí nós falamos sobre os selos, as trombetas, as taças, falamos sobre as duas testemunhas, falamos sobre a besta do mar, falamos sobre o anticristo, falamos sobre a marca da besta, falamos sobre a igreja indo para o deserto, a mulher indo para o deserto, falamos sobre o arrebatamento da igreja, que aí seria em 1260 dias. No final de um tempo, 2 tempos é metade de um tempo. Depois de 42 meses. Depois do final, da metade da última semana. Eu falo assim de forma natural, irmão, mas a gente estuda isso tanto que fica igual quando você vai na caixa, aí você pega um produto aleatório, aí a caixa vai lá e digita o código. Tem centenas de produtos, ela vai lá, acerta o código certinho. É porque ela está acostumada, ela vive com isso daí. Então a gente ministra muito essa aula, as coisas ficam, aqui no nosso coração. Então hoje eu quero dar continuidade à aula de ontem. Se você não viu a aula de ontem, veja, está no YouTube. Inclusive, eu incentivo você a se inscrever no nosso canal. Tá? O nome do meu canal é Canal Venha Teu Reino, lá no YouTube. Instagram é Igor Guerreiro mesmo. E na apostila, na última página, se você direcionar o seu celular com o QR Code, vai aparecer todos os canais. Do Pedro, do Damásio, do Márcio, de todo mundo. Tá bom? Então, vamos lá? Vamos começar, então. Vamos começar da onde nós paramos ontem. Tá? Ontem nós finalizamos no arrebatamento da igreja. Então, vamos agora dar continuidade a essa história. Vamos lá. Então, você está vendo aqui, 1260. Isso é repetido em Apocalipse direto. Vai falar 42 meses, tempos e metade de um tempo, 1260 dias, 3 dias e meio, tá? Aqui é só mais uma soma. O que é isso? Uma semana, 70 semanas? Assiste a aula que está lá no canal do Logos também, do pastor Damásio, tá? Que é das 70 semanas de Daniel. Já houve a ressurreição, já houve a glorificação, já houve o arrebatamento. E aí, de 1260 a 1290 é a campanha do Armagedon. Serão 30 dias onde nós iremos guerrear. Amém? Vocês gostam de guerra? Então, nós estamos aqui para marchar, não é isso? Com o Messias, marchamos sim em suas mãos. Então vamos lá, próximo slide. Vamos falar sobre a batalha do Armagedon. Eu só não me lembro se eu coloquei ele aí, mas o irmão pode colocar ali, né? Não está não, né? É Daniel 12. Você quer ler, pastor? Aqui o microfone aqui, se eu não me engano, é o último versículo. É o penúltimo e último versículo de Daniel 12. Daniel, capítulo 12, versos 11 em diante. Diz assim: a partir do momento em que foi abolido o sacrifício diário e for colocado o sacrilégio terrível, haverá 1290 dias. Tá? Feliz aquele que espera e alcança o fim dos 1335 dias. E diz o 13: quanto a você, siga o seu caminho até o fim, você descansará, e então no final dos dias você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Amém, amém. Entenderam, irmãos? Foi dada uma palavra ali para Daniel, que olha, depois que for retirado do sacrifício diário, a oblação, que tem a ver com a adoração dos santos, nós falamos isso aqui ontem, os santos estão sendo perseguidos. Nós somos o sacrifício vivo. Nós somos
como um cordeiro que vai ao matadouro todos os dias. Nós somos o templo do Espírito Santo. E esse sacrifício diário, que somos nós, será martirizado. Não todos, claro, mas a grande maioria dos profetas serão martirizados. A partir daí, como diz o texto de Daniel, se conta 1290 dias. Correto? É como se tivesse duas contagens, né, sobrepondo a outra. Porque a partir da metade da semana, você tem o quê? 3 anos e meio, não é isso? 3 anos e meio. Quando o anticristo se levanta, persegue os santos, 3 anos e meio. Só que o anjo está falando para Daniel, desde a metade da semana, ainda tem 1290, ou seja, tem ali mais 30 dias depois do arrebatamento. Mas todos nós sabemos que o arrebatamento é a glorificação da igreja. A partir daí, nós temos diversos textos que mostram clarissimamente quais são os eventos que ocorrem depois do arrebatamento. Amém? Então vai ser isso que nós vamos ver aqui agora. Vamos para o próximo slide. Olha só, Salmo 110, versículo 1 e 7, diz assim, só ler ali o enunciado, tá? Serão 30 dias de campanha, onde Jesus e os filhos de Deus estarão reconquistando a terra. Vou mostrar isso para vocês. Vamos para o Salmo. Disse o Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por os cabelos dos teus pés. Pausa aqui. Eu queria perguntar para um pré-tribulacionista se Deus vai colocar os inimigos por os cabelos dos pés deles no arrebatamento. Porque até onde eu sei que se Jesus sair para arrebatar a igreja, ele se ausentou da direita do Pai. E o texto está dizendo, você só vai sair da minha direita quando for para derrotar os seus inimigos. Jesus derrota o anticristo no arrebatamento, segundo os pré-tribulacionistas? Não. Agora, segundo o que nós entendemos e que nós acreditamos, Jesus, quando ele vem autorizado pelo Pai para pôr os inimigos para os cabelos dos pés dele. E isso só coaduna, só costura, se Jesus voltar depois da grande tribulação. Não tem como essa profecia se cumprir sendo um pré-tribulacionista. Não tem como. Então vamos lá. Aí, olha o que diz o texto. O Senhor enviará o cetro da sua fortaleza desde Sião, porque de Sião virá a salvação, dizendo, domina no meio dos seus inimigos. Vai lá, domina, né? Agora você tem autoridade. O teu povo, o povo de Deus, será muito voluntário no dia do teu poder. A igreja. Por quê? Nos armamentos de santidade, desde a madre da alva, ou seja, desde o amanhecer, tu tens o orvalho da tua mocidade. Ou seja, tem um outro texto em Salmos que vai dizer que a igreja, não diz igreja, né? Mas nós vamos estar como jovens, juvenil, já pensou? Né? Na ressurreição, a nossa aparência será rejuvenescida. Médio de 30 anos, que é a idade de uma pessoa madura e juvenil. E eterna, né? Incorruptibilizada. Então, nós vamos rejuvenescer. Olha que bacana, né? Você pode glorificar a Deus por causa disso? Você vai ficar mais novo, mais bonito, né? Deus é bom. Quem tem deficiência vai deixar de ter. Vai ter cabelo, olha aí que beleza, né? Maravilha. Quem tem barriguinha, pode dar, ó. Agora eu quero a volta de Jesus mais rápido do que nunca. Se é por esse motivo, eu quero, né? Então, como é que diz o texto aqui?
como é que diz aqui, ó? O orvalho da tua mocidade. Olha que lindo. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, ferirá os reis no dia da sua ira. Olha o que está acontecendo aqui. Julgará entre os gentios, tudo encherá de corpos mortos. Isso aqui é Armagedon, hein? Isso aqui é Armagedon. Ferirá as cabeças de muitos países, cabeça da besta. Ferirá as cabeças de muitos países, governantes. Beberá do ribeiro no caminho, por isso exaltará a sua cabeça. Ele vai vir com a cabeça erguida, porque ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Esse texto aqui fala da vinda de Jesus, fala da nossa glorificação, dos ornamentos da santidade, que são vestes de justiça, né? Como roupas de santidade, branco, linho fino, puríssimo, resplandecente, que está lá em Apocalipse 19. Aqui fala que é desde a madre da alva, né? Ou seja, no resplendor do dia. E quando ele vem, não vem sozinho, ele vem acompanhado do seu povo, que é muito voluntário. E vem quando? No dia da ira, que é quando ele se levanta da direita do Pai. E ele então julga entre os gentios, enche da terra ali de mortos, fere a cabeça de muitos países, e ele vem para ser exaltado. Que salmo fantástico, que salmo lindo. Isso aqui realmente, Davi estava inspiradíssimo pelo Espírito para escrever esse salmo. Então, temos um texto, vamos para o outro. Aí, ao cumprimento do Salmo 110, Apocalipse 19, 14 e 15. E seguiam-nos os exércitos no céu em cavalos brancos. Olha lá, a mocidade vindo junto com ele, o povo muito voluntário, com ornamentos, né, de justiça, vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. Cumprimento do Salmo 110. E ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar, é ele que acaba com a cabeça das nações, é ele que enche de corpos a terra. E o pisar é o que pisa, né, o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Ira essa que está lá no Salmo 110 que nós lemos. Mais um aqui, Apocalipse 14, 16, 20. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. Aqui são os inimigos, tá? E o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e tirou-as no lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu o sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. 300 quilômetros. É uma mortandade, é uma hecatombe que Jesus vai fazer. A gente tem uma ideia, e não é errada essa ideia, de que Jesus é amor. De fato ele é amor, de fato ele nos ama, de fato ele morreu por nós. Mas a gente não pode se esquecer de que Deus também é justiça. Paulo fala assim, ó, considerai, pois, a bondade e a severidade do Senhor. Tem que considerar as duas coisas. Nesse cenário aqui, Deus está julgando todos os inimigos de Deus. Pensa no seguinte: esse exército daí matou e dizimou milhões e milhões de filhos de Deus. Você acha que o filho está feliz com isso? Você acha que o pai está feliz com isso? Não. Eles vão vir com a ira, porque mexeram com a sua noiva, perseguiram a noiva do Senhor. E então ele vem e mata mesmo. E eles blasfemam ainda contra Deus. Então a gente tem uma visão assim de Jesus, que é amor, eu não nego isso, de fato ele é.
Mas a gente tem que entender que Jesus, quando ele voltar, ele vai vir para se encontrar com a sua noiva, mas os inimigos de Deus serão derrotados. Derrotados. E amém por isso, que serão derrotados, né? Ei, pastor, é só perguntar, se tem alguém noivo, ou quando noivou, está casado, se alguém vier para tocar na sua noiva, na sua mulher, como é que você fica? Ai, não faz isso não. Não, vamos orar por ele. O olho dela roxo lá, vamos orar por ele. Fica irado, não fica não? Ou não? Sim ou não, irmão? Olha a cara de plástico aí, de crente aí. Você vai defender, você vai defender, não vai ou não vai? Vai defender. A hora da vingança é aqui. Aqui é a hora da vingança. E olha o próximo slide, como é que vai ser feita essa campanha aí. Vamos lá, ó. O nosso Deus, Salmos 68 ou 58? 68, né? 68, 20, 23. O nosso Deus é o Deus da salvação. E vou ler aqui que é melhor. O nosso Deus é o Deus da salvação. E a Deus, o Senhor, pertence os livramentos da morte. Mas Deus ferirá gravemente a cabeça de seus inimigos. O texto que o pastor leu ontem aqui. E o crânio cabeludo do que anda em suas culpas, diz o Senhor. Eu farei voltar de Baçã, farei voltar o meu povo das profundezas do mar. Ressurreição dos mortos. Para que o teu pé mergulhe no sangue de teus inimigos. Você já se viu nessa cena? O pé mergulhando no sangue dos inimigos, pisando no sangue dos inimigos. Eu não quero isso para mim, não, essa cena. Eu não gosto de filme de terror, não gosto de filme de terror. Você tem que entender que você vai estar glorificado. Quando você estiver glorificado, irmãos, não me pergunta qual é o nosso senso de justiça. O nosso senso de justiça vai ser igual ao de Jesus. Jesus, ele ama todo mundo. Mas ele vai lançar pessoas no lago de fogo e enxofre. Você acha que ele vai deixar de dormir por causa disso? Ele vai ficar lá triste, lá pensando, caramba, lancei fulano no lago de fogo e enxofre, não vou nem celebrar as bodas mais. Estou tão triste. Não. Então não me pergunta como que é a mente do nosso cérebro glorificado. Eu sei de uma coisa, nunca mais haverá tristeza no meio dos filhos de Deus. Nunca mais. Nunca mais. Então assim, como é que vai ser? Eu vou pisar, vou ver o cara morrendo, vou ver ele lá agonizando, vou fazer respiração boca a boca para poder... Não, irmão, não tem essa não. A mente glorificada de um filho de Deus é algo que nunca ninguém viveu, só Jesus. Você pega lá aquele anjo que matou, foi quanto? Foram 30 mil ou 15 mil? Pessoas lá... foi um anjo que chegou com a espada lá e dizimou acho que 185 mil. Você acha que o anjo foi para casa com a consciência pesada? Foi lá para o céu, caramba, matei 185 mil. Foi lá fazer a obra. Ele foi lá fazer a obra. Foi lá fazer a obra, meu irmão. Então, a mente de um ser divino é diferente da nossa. A nossa mente é uma mente que está com natureza pecaminosa, que sente pena, um senso de justiça que não é perfeita. A de Deus não. Quando ele lançar uma pessoa no lago de fogo e enxofre, e a Bíblia diz que as pessoas arderão diante dos anjos, os anjos vão ver. Você acha que eles vão estar lá chorando lá? Falando, pô, aquele dali dá uma aliviada ali naquele fogo ali, pelo amor do Senhor. Né? Então não se preocupe, não fica com a mente assim, com peninha não. A mente glorificada é totalmente diferente da mente que nós temos hoje. Amém? Vamos só crer nas Escrituras. Zacarias 14, 12. E esta será a praga que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. Olha aí, ó. A sua carne apodrecerá, estando eles postados de pé, e lhes apodrecerão os olhos das suas órbitas, a língua lhes apodrecerá na boca. Uma cena que
mais ou menos me lembra isso daí, foi a da bomba de Hiroshima. Já viu aquelas figuras? Eu já vi até figuras de criança que estava brincando de pular corda e ficou a marca do corpo dela na parede, ela no alto, assim, ela foi desintegrada no alto pulando. Ela estava muito próxima ali da bomba. Não vai ser bomba atômica, vai ser a glória de Deus. A glória de Deus vai desintegrar eles de pé. Eles vão estar lá em pé, já foi. É a glória de Deus. É contra os inimigos de Deus, os que guerrearam em Jerusalém, os que mataram aquele mesmo povo que diz lá o texto, lá em Zacarias, em Obadias, Jesus falando. Jesus, ele fala assim, ó: ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Sabe por quê? Vai ler o texto de Zacarias, vai ler o texto lá de Obadias. Eles vão cortar a mulher na barriga e vão tirar o filho dela, vão cortar os seios dela, está lá na profecia. Sim. Eles não têm peninha de ninguém não, irmãos. O Hamas, eles não têm peninha de ninguém. Como o pastor está dizendo, assaram pessoas vivas. Vocês viram recentemente, teve aquela festa rave lá, tinha crianças, bebês, eles não têm peninha de ninguém. Eles vão lá para matar mesmo. É um povo diabólico, encapetado. E o Senhor vai lá para fazer o quê? Justiça. É justiça. Deus vai fazer justiça. Isso é só isso que vai acontecer. É a justiça de Deus. Aí olha só. Isso aqui é o mapa. Você está vendo aqui, é o rio Eufrates, tá? Esse rio seca. Vai vir aquele exército de Gog, milhões e milhões. Tá? Vão passar por aqui, vai passar por aqui, vai vindo para cá, vai vindo para cá, vai subir até lá em cima, onde está aquele pontinho ali. Aqui embaixo é Jerusalém, lá em cima é o Vale do Megido, tá? Daqui de baixo, em Bosra, na Jordânia, até lá em cima no Megido, são aproximadamente 300 quilômetros, 1.600 estágios. Esse espaçamento todo ali vai estar cheio de corpos. É Armagedon. Eu estou detalhando para você Armagedon, tá? Dentro da Bíblia, na sua Bíblia. O Deus que você serve, o Deus que eu sirvo. A mim pertence a vingança. O provérbio diz assim, ó: não diga vingar-me-ei, coloque nas mãos do Deus eterno, e Ele saberá o que fazer. Ele vem com os olhos como chamas de fogo, irmão. Uma espada afiada sai da boca dele. E ele vem para conquistar a terra. É guerra. Armagedon é guerra. É o dia da batalha do Deus, o Todo-Poderoso. Eles não quiseram isso? Foram eles que quiseram. Você estava aqui ontem. Saiu lá a besta, o falso profeta, e recrutou milhões de pessoas. Vamos lá guerrear contra Deus? Vai guerrear contra Jesus? Ah, é muito mole matar Jesus. Vamos lá guerrear contra Jesus. Um monte de gente lá para tentar matar Jesus. Chegou lá, quebrou a cara. Já matamos uma vez, vou matar de novo. Vai lá. Esse é o dia da vingança. É um dia em que o Senhor vai fazer justiça a nós e ao povo de Israel. Meus irmãos, é assim. Você acha que eles vão sair na conversa, da diplomacia? Você acha que Jesus vai chegar lá? Você está aqui, vem cá, vamos assinar aqui um contrato de 1000 anos de paz. Vou colocar vocês numa ilha lá na Austrália, vocês ficam lá quietinho, né? Não vai ser assim não, irmão. Você já viu como é que são os ministros do nosso país? Você acha que eles querem sair do poder? Essa pessoa não quer sair do poder, não.
Eles não querem sair do poder. Só vai sair no peito e na marra, só na morte. Só na morte. Porque eles têm gana de poder. Por isso que ele vem pisar a cabeça dos governantes. Que é o que está lá. Muito bem. A roupa salpicada de sangue. Isaías 63, 2 e 4. Por que está vermelha a tua vestidura? Isaías pergunta. E as tuas roupas, como as daquele que pisa no lagar? Jesus, eu sozinho pisei no lagar. Sozinho. E dos povos ninguém ouve comigo. Isso lá no Armagedon. E os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor. E o sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura, espirrou sangue, conforme ele ia matando, e espirrando o sangue dos inimigos na roupa dele. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus gemidos é chegado. Isso é para nós, irmãos. Isso é para nós. É o ano dos gemidos. E esse dia da vingança estava no coração dele. Você já viu Jesus assim? Um Jesus irado? Já viu aquele sermão? Pecadores na mão de um Deus irado. É isso aí, são os pecadores nas mãos de um Deus irado. É o dia da vingança, é o dia da ira, é o dia da justiça que ele vem fazer contra os inimigos. Mais um texto, Apocalipse 19, 3. E estava vestido de uma veste tingida em sangue. E o nome pela qual se chama é a palavra de Deus. Que veste tingida em sangue é essa aí? É de Isaías 63. Sangue dos inimigos. Tem gente que acha que esse versículo de Apocalipse se trata do sangue de Jesus. Não é o sangue de Jesus, é o sangue dos inimigos. Conforme ele vai pisando, vai esmagando, vai espirrando sangue. Isso aqui é difícil, parece até um filme de terror. Você imaginando, né, a cena. Mas se você ler a Bíblia, é isso daí, meu irmão. São os que os profetas profetizaram. Vamos lá? Só que Jesus não está guerreando sozinho, não. Ele guerreia sozinho lá no Armagedon, lá no Megido, no Lagar da Ira. E nós, vamos lá. A igreja estará capturando os reis. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si seus figos verdes, abalada por um vento forte, e o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todos os livres, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro. Então vai estar os reis, os poderosos, que eles não são bobos. Você já viu o presidente ir para a guerra? Você já viu o imperador indo para a guerra? Você vai ver, eles mandam o exército. Essa galera aí mandou o exército, e eles viram Jesus chegando. Eu vou me esconder, eu vou fugir da ira do cordeiro. Prefiro morrer aqui, cai aqui, e esconde a gente. Caia sobre nós esse monte, essas pedras aqui, deixa a gente aqui escondido. Só que não adianta. Como é que é o nome? Os bunkers, né? Os bunkers. Eles acham que vão se esconder. Eles acham que vão se esconder, só que não vai se esconder não. Por quê? Olha só, próximo texto. Apocalipse 19, 17 e 21. Esse texto aí, ele está conectado também com Joel 2, do verso 1 o Joel 2 está no próximo texto. Isso. Joel 2, né? Tá. Só para eles anotarem. Sim, sim. Vê aí se está aí no próximo, se tem um slide aí do Joel 2, tem, né? Tem o Joel 2, sim. Se eu não coloquei, é um erro gravíssimo não ter posto aí. É o 3, então. O 2 é o... Vamos lá. Mas tem um texto de Joel aí. Tem que ter. Olha só. Apocalipse 19, 17 e 21. Resultado final da campanha. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos
a ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. Aqui, eles já estão mortos, eles morreram, tá? Vão ficar onde? Estirados no chão, ninguém enterrou, não tem nem tempo de enterrar agora. Então, grave essa informação que a gente vai voltar para ela mais na frente. Pessoas que morreram na Armagedon, ficaram estirados no chão, e aí Deus enviou as aves para comer a carne delas, a carne dessas pessoas, desses corpos. Gravou essa informação? Vamos lá. E vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos, que vai ser nosso próximo tópico. Lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Eu acho, pastor, que o texto de Joel não está aqui. No Joel 2, é bom a gente ler ele, né? Eu vou pegar aqui o texto. Pegar aqui o texto de Joel 2. Fala sobre o dia do Senhor, né? Joel 2, do 1 ao diante. Fala sobre o dia do Senhor e fala sobre nós. Aqui é sobre nós. Mas ela pode pôr no telão, se você quiser ler. Ótimo, pode ser. O texto é um pouquinho grande. Joel capítulo 2. Versos 1 em diante. Joel capítulo 2. É que eu leio, pastor? Eu vou ler. Pode ser, pode ser. Ok. Joel 2, 1 em diante diz: toquem a trombeta em Sião, deem o alarme no meu santo monte. Tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo. É dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e negridão. Assim como a luz da aurora estende-se pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima, como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Nós, somos nós. 3. Se quiser dar pausa, pode ficar à vontade, tá? Não, pode ler. Versículo 3. Diante deles, o fogo devora, atrás deles arde uma chama. Diante deles, a terra é como o jardim do Éden. Atrás dele, um deserto arrasado. Nada lhes escapa. Eles têm aparência de cavalos, como cavalaria. Atacam galopando. Com um barulho semelhante ao de carros saltando sobre os cumes dos montes, como um fogo crepitante que consome o restolho, como um exército poderoso em posição de combate. Diante deles, povos se contorcem angustiados. Todos os rostos ficam pálidos de medo. Eles atacam como guerreiros, escalam muralhas como soldados. Todos eles marcham em linha, sem desviar-se do curso. Não se empurram uns aos outros, cada um marcha sempre em frente. Avançam por entre os dardos, sem desfazer a formação. Por quê, hein, pastor Igor, isso? Estão glorificados. Pois é, aqui é a igreja, tá, irmãos? É a igreja. 9. Pode dar um glória a Deus aí? Isso vai ser tremendo, meu. Eu quero estar lá, ó. E vocês? Amém. Lançam-se sobre a cidade, correm ao longo da muralha, sobem nas casas como ladrões, tá? Não é ladrão não. Entram pelas janelas, diante deles a terra treme, o céu estremece, o sol e a luz escurecem e as estrelas param de brilhar. O Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército, como são poderosos que obedecem à sua ordem. Como é grande o dia do Senhor, como será terrível. Quem poderá suportá-lo? Aleluia! Nós somos esse exército. Vai estar lá todo mundo escondidinho e o exército vai lá, vai pegar toda essa galera. Pega aqui pelo cangote, vai pegar pelo pé, vai arrastar lá para o tribunal de Cristo. Nós somos o seu exército. Esse exército está aí. Glória a Deus, irmão. Esse exército poderoso, olha como diz o texto: o Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Como são numerosas as suas tropas,
como são poderosos os que obedecem a sua ordem, como é grande o dia do Senhor. Somos nós, irmão. Pastor, se fosse, se fosse agora, entre agora e daqui a 2 anos, e se acontecesse tudo isso, ia levar quem arrastado para lá, hein? Ah, ia levar um sem dedo lá. Não ia ser difícil não, deve estar todo cheio de... Ele ia falar assim, ó, cai sobre nós essa pedra. Vamos lá. Agora aqui, ó, o exército do Senhor leva os comandantes, levam os poderosos. O anticristo vai se apresentar lá também. Aonde? Nesse tribunal. Tem gente que pensa que esse tribunal aqui é um tribunal aonde só se apresentam os filhos de Deus. De fato, os filhos de Deus vão estar lá e vão estar apresentados lá. Só que não é só eles que estarão lá. Também estarão sendo julgados todas as nações. Lembrando que a igreja, ao estar nesse tribunal, ela não estará sendo julgada para ver se vai ser condenada ou não. Não é esse o caso. A igreja, estando lá, é para ser apenas galardoada. Amém? Então vamos lá. Daniel capítulo 7, versículo 10 e 12. Eu continuei olhando até que foram postos os tronos, e um ancião de dias se assentou. Esse ancião de dias aqui não é o pai, nesse contexto aqui é o filho, tá? A sua veste era branca como a neve, Apocalipse 1, e o cabelo da sua cabeça como pura lã, e o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juiz ali é tribunal, tá? Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Então eu estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Quem é esse chifre aqui, gente? Quem sabe? Quem é o chifre que a gente falou ontem aqui? O anticristo. Com L de Lúcifer. Aqui é o anticristo. E ele, mesmo sendo condenado, ele estava ali na cara de Jesus, blasfemando dele. Para você ver como é que ele não se arrepende mesmo. Aliás, não tem nem como se arrepender também, né? Então veja só. Ele estava lá proferindo, né, essas palavras. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Enquanto aos outros animais foi-lhes tirado, preste atenção, que ele está falando aqui da besta do mar. Lembra da aula de ontem que a besta do mar é um sistema político que vai se levantar. Que eu falei que tem 10 reis. Mas é a recapitulação de todos os impérios anteriores. Alguns desses animais são mortos. Aí o que diz o texto? Presta atenção. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, ou seja, o poder deles, né? Todavia lhes foi prolongada a vida até certo espaço de tempo. Ou seja, eles vão passar pelo tribunal, são pessoas que fazem parte dessas nações, que não usaram a marca da besta, vão entrar no reino milenar, mas vão morrer. Foi dado a ele um prolongamento de tempo, um certo espaço de vida apenas por um tempo apenas. Agora, aí é que está. Que grupo é esse, né? Se geralmente nós ouvimos que só é salvo a igreja, quem não é a igreja está condenado. Aqui dali não é igreja. Aqui dali são pessoas que foram julgadas pelos livros, foi aberto o livro, e aí esses que não têm a marca, foram dado a eles um prolongamento de vida até um certo espaço de tempo. Ou seja, eles vão entrar no reino milenar, mas vão morrer lá dentro. E não é a igreja, porque a igreja está glorificada. Entenderam que tem duas pessoas, duas dimensões de pessoas passando pelo tribunal de Cristo? Não é só a igreja que está ali? Então vamos lá.
Ó, Romanos 14, 10. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ao tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5, 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Independente se é filho de Deus, igreja glorificada ou não. Lembrando que aqueles de 1260 a 1290 foram 30 dias de Armagedon. Agora nós entramos, né, nos últimos 45 dias, que vai até 1335 dias, ou seja, vão ser 45 dias de tribunal de Cristo. Pastor Igor, tem um texto que não está aqui na apostila, mas seria bom colocar aí, né? O de 1 Coríntios 6, que nós participaremos, iremos julgar com Cristo as pessoas. Sim, Encaixa aquele que fala que nós iremos julgar o mundo. Isso. Sim, é que nós entendemos que esse julgar o mundo é no juízo final. Vai ser no próximo julgamento, não nesse aí. Não, esse aqui a gente é julgado. E lá no Grande Todo Branco, nós julgamos. Ali é que nós julgamos o mundo. Aqui a gente é julgado, do tribunal de Cristo. Né? É o Coríntios 6, 10, eu acho, se não me engano. Vamos lá. Aí, ó, aí é o texto de Joel 3, né? O 2 fala de nós guerreando como exército. Aqui é o local. Onde é que vai ser o tribunal de Cristo? No céu? Não, a Bíblia fala onde é. Joel 3, 1, 2. Porque eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. Vale de Josafá fica pertinho de Jerusalém. Já o vale do Megido fica lá em cima, lá no norte de Jerusalém. E ali com eles entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança. Olha aí, ó, a aliança abrâmica. Israel, a quem eles espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. Olha como é que Deus está irado com esses inimigos, porque eles pegaram a terra de Israel e repartiram a terra. Não é para repartir, essa terra tem um dono. Essa terra tem um dono. E aí, olha só, Mateus 25, 31, 32. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará o trono da sua glória, de Daniel capítulo 7, que nós lemos. Se assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Está aqui. E todas as nações serão reunidas diante dele. Joel capítulo 3. Congregarei todas as nações no vale de Josafá. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Mateus 25, irmãos, não é texto para a igreja, não. Você vê que fala assim, ó. Porque estive com fome, me deste de comer, estive com sede, me deste de beber, estive preso e foste me visitar. Quando vocês fizeram o bem, fizeram isto a um dos meus irmãos, fizeram a mim. Os meus irmãos fizeram a mim, a Jesus no caso. Aí eles falam assim, ué, quando que a gente te deu de comer? Quando que a gente te visitou? Quando que foi isso? Aí a resposta de Jesus, quando eles fizeram a um dos meus pequeninos irmãos, fizeram a mim. Eles não têm nenhum discernimento do mundo espiritual. Eles nem sabem o que estão fazendo no mundo espiritual. Mas eles, pela sua consciência, pela lei da consciência, estão ajudando os filhos de Deus. Estão sustentando os filhos de Deus no período da grande tribulação. Aquele texto de Mateus 25 não é para a igreja. Você imagina, você foi glorificado, já guerreou com ele no Armagedon, aí vai para o tribunal de Cristo para saber se você vai ser apartado como ovelha ou bode? Como assim? Você já está glorificado, você não vai passar por isso, nenhum de nós vamos passar por isso. Aquele texto é para o julgamento das nações, que ajudaram os irmãos de Jesus. E os que não ajudaram, esses serão lançados para o lago de fogo e enxofre. Romanos 2, 14 e 18, ó. Porque
quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Deixa eu ler aqui. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então, no dia que o Senhor for julgar os homens, começando lá pelo tribunal de Cristo, o que é que ele vai abrir? Lemos o texto de Daniel capítulo 7, vai abrir os livros, e vai julgar o que ali? Vai julgar a consciência desses homens. O que é que eles fizeram? O que é que deixaram de fazer? Não é a igreja que está sendo julgada ali para ser apartada como bode e ovelha. Não é a igreja. Apesar da expressão ovelha estar ali, de fato serão ovelhas, porque todos eles terão um só pastor, que é Jesus. Então não deixa de ser ovelha. Agora, são nações. E essas nações vão ser julgadas pelo seu comportamento. O que eles fizeram? Deram de comer? Deram de beber? Deram de vestir? Foram visitar? Se fizeram isso, né, vocês podem entrar para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É isso que eles vão ouvir. É isso que eles vão ouvir. E aí, no caso da igreja, não é para julgar, para ver se vai ser salvo ou não. Porque nós já estamos glorificados. 1 Coríntios capítulo 3, verso 11 e 17. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse se receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo. Claro, está glorificado, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então, muito bem, vamos explicar esse texto aqui. A pessoa, ela foi glorificada, participou lá da campanha, né, junto com Jesus, mas ela está agora diante do tribunal de Cristo. Aí vai ser apresentado para ela as obras que ela fez. Se lembra que naquele dia que você fez isso aqui? Isso aqui não passa pelo fogo. Isso aqui vai ser queimado, perdeu o galardão, mas você não vai deixar de ser salvo. Mas aquela obra boa que eu fiz lá e tal, né, onde eu estava ajudando os órfãos, as viúvas, acudindo, né, os desamparados. Não, isso daí é uma obra de ouro, prata e pedras preciosas. Vai receber galardão. Tudo que não presta, naquele dia vai ser pesado e o fogo vai declarar. Fogo é uma figura de linguagem, não é que você vai ser queimado, não. É que é uma figura de linguagem. O que vai ser, está dizendo o seguinte: as suas obras serão provadas, é isso que está dizendo. E ali é que vai ser determinado quem será maior e quem será menor no reino. Não tem aquele pessoal que eu falei aqui ontem, que não só quer saber de ser salvo? Eu só quero ser salvo, se eu vou ter 1, 2 galardões, para mim não importa, vai ser aqui. Aqui é que vai acontecer dele ser o auxiliar do terceiro carimbador, ou se ele vai ser uma grande estrela que vai brilhar no reino. E não tem como mudar isso, hein? Vai ser eternamente assim. Não tem como mudar. Se você for auxiliar do terceiro carimbador, vai ser eternamente auxiliar do terceiro carimbador. Tá? Vamos lá. Aí é por isso que João fala, 2 João 1,8. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão, porque você pode perder galardão, tá? Apocalipse 3,11, eis que vem sem demora, guardas o que tens, para que ninguém tome a tua coroa.
Aí é a perda de salvação, que perde a coroa, perde o direito de reinar, tá? Lucas 19, 18 e 19. E veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel. Sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a esse disse também: se tu também sobre 5 cidades. Então, está vendo? Quanto mais você produz aqui hoje, mais autoridade você terá sobre as nações no reino. Quem que são as nações? São pessoas. Todos nós seremos pastores amanhã. Todos nós. Todos nós vamos cuidar de almas. E você imagina essas almas vindo do Armagedon, tudo traumatizado. Quem é que vai cuidar deles? Você. Uns vão cuidar de 5 cidades, outros 2, está ali. Outros 10. Depende de quanto você produzir. Se você não produz nada, aí é omisso, né? Aquele que não apresentou nada ao Senhor. Até o que tem será tirado. Então, o Filho de Deus, ele vai receber por aquilo que ele produziu aqui. E é como eu falei, isso não tem como mudar, porque as obras é agora. Você tem que produzir é em vida, é hoje, nesse momento. Então dá o gás, irmão, dá o sangue, busca mesmo, porque a recompensa vem lá na frente. Vamos lá. Aí, os discípulos queriam isso. Lucas 9, 46, 48. Ele suscitou entre eles uma discussão, uma contenda, né? Sobre qual deles será o maior. Eles queriam saber quem seria o maior no reino. Estão brigando para ser grande. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou um menino, pô-lo junto a si, disse-lhes: qualquer que receber este menino em meu nome, recebe a mim. E qualquer que me receber a mim, recebe quem o enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo será grande. Você quer ser maior no reino? Seja menor agora. Tem gente que quer aparecer, tem gente que quer ser estrelinha, tem gente que gosta de holofote, tem gente que só canta se o microfone dele for mais alto. Quer estrelato? Vai ser o menor. Eu não sei como que é ser o menor no reino, mas com certeza não é coisa boa, não. Por mais que seja salvo, está glorificado, aleluia, glória a Deus, mas, irmãos, ser menor no reino... Ei, pastor, a gente vê isso daí, essa pergunta é baseada dentro, imagina, Jesus está ensinando eles sobre o reino, né? Sim. Interessante, né? Por isso que eles fazem essa pergunta, como também está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, 6 e 7. Sim. Como Jesus ensinava sobre o reino para eles, aí eles fazem essa pergunta para ele. Sim, até as mães dos discípulos estavam querendo saber quem seria. Vai ser meu filho que vai ser maior no reino? Né? Só que Jesus, ele não discrimina. Ele não fala, não, aqui ninguém vai ser maior. Ele fala, que bom que vocês estão querendo ser maiores. Só que tem que vigiar o coração. Não é assim que vai ser maior no reino. Para você ser o maior, você tem que ser servo hoje. Seja servo de todos. Seja o menor de todos. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Por isso que Jesus fala, você quer receber galardão? Ora no secreto. Faz escondido, que a sua mão faz, a outra mão não fica sabendo. Por quê? Porque lá na frente tem galardão. E o galardão vai te dar posições no reino. Posições. Aí eu sou pastor. Pastor Everaldo é um pastor. Mas se eu não fizer por onde, até uma senhora de idade da intercessão pode ter mais galardão do que eu. E ter mais autoridade que eu, se eu não vigiar. Porque Deus é justo. Amém? Vamos lá. Aí, 1 Coríntios 15, 40 e 42. Aliás, vamos ler lá em cima, né? Daniel 12, 3. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas sempre
eternamente. Olha aí que bonito, uma promessa para os mestres, que vai ser como uma estrela que brilha. Aí Paulo vai dizer assim, ó: e há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e a outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, e a outra é a glória da lua, e a outra é a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela, assim também há a ressurreição dos mortos. Tem gente que vai brilhar como o sol, tem gente que vai brilhar como a lua, e tem gente que vai brilhar como aquela estrelinha que fica lá piscando assim, ó, lá no céu assim, ó. Um vagalume. Assim é na ressurreição. De lá de longe você vê o Filho de Deus chegando. O outro tem que botar um binóculo para ver, ele está vindo lá. É aquele lá que não fez nada, é aquele mesmo. Uma glória de uma estrela que fica brilhando, piscando assim. E eu, como falei, uma vez estando nesse estado, não tem como mudar. É uma graduação de honra. Não é para castigar, não, é justiça. É justiça. Então, você quer ser o quê? Como a luz da glória do sol, a luz da glória da lua, ou a luz da glória das estrelas? Ficar, né? Só. Vai ser assim no reino. Pastor, traz a minha memória. Não tem um texto, acho que o apóstolo Paulo diz que tem uns que vão ser salvos, mas é só escapando mesmo, né? Eu acho que eu li esse texto aqui, né? Que fala que eles, a obra dele é de palha, feno e madeira, mas... Não, mas tem um texto que fala... acho que é esse, não é isso? Todavia serão salvos pelo fogo. Você, assim, conseguiu ser salvo, conseguiu, né? O cara chegou lá. Pegou ali só, né? O que ele conseguiu fazer pelo reino? Ser salvo. Foi o que ele conseguiu fazer. Ele conseguiu ser salvo, né? Chegou ali, né, na rebarba, mas vai ser uma estrelinha pequenininha. 1 Coríntios 3,15, oi? Sim. Quem vai julgar a igreja? Jesus. Não, através dele mesmo. Os apóstolos também estarão ali, né? Os apóstolos vão julgar a igreja. Então, tem um texto em Mateus que fala que eles vão julgar as 12 tribos de Israel. Por esse texto dá a entender que eles também vão estar ali julgando a igreja, tá? Por esse texto dá a entender isso. Peraí, fazer assim, falta só 2 páginas para você terminar. Aí você termina. Quem quiser ir, vá. E a gente fica mais um pouquinho, para quem quiser fazer as perguntas, faz e fica salvo no canal. Amém. Pode ser? Pode ser. Falta só 2 páginas, aí vai fazendo e respondendo para a rádio, que está na rádio e está aqui. Amém, amém. Termina essas... Os irmãos estão entendendo? Né? Eu sei que para muitos é um assunto novo, né? Principalmente Armagedon. Irmãos, é a primeira vez que eu ministro essa aula na minha vida. Eu já ministrei assim, falando esporadicamente, ponto a ponto, mas dessa forma, com esse slide, né, dessa maneira, eu estou estreando aqui com vocês, né? Estou dando aqui uma aula inédita aqui para vocês, tá? Os conceitos, a gente sabe, mas didaticamente assim, desse jeito, aqui é o primeiro lugar que eu estou fazendo essa ministração, tá? Então vamos lá. Muito bem. Vocês entenderam que os filhos de Deus no tribunal de Cristo já estão salvos, amém? E que ali eles serão galardoados, uns mais, outros menos. Uns terão autoridade sobre 10 cidades, 5 cidades, 3 cidades, 1 cidade, mas vai ter autoridade, vai estar reinando. Uns para muitos e outros para poucos. Amém? Vamos para as nações? Lembra que eu falei, né, do livro que foi aberto, né, e aí as nações foram julgadas, lá de Daniel capítulo 7, para você guardar a informação? Então,
eles foram julgados também. Eles foram julgados, os livros foram abertos, e também entre eles haverá quem tem mais autoridade e quem não tem. Não é só a igreja que vai ter autoridade. Entre as nações, entre os nascidos de mulher, como diz lá para João Batista, né? Também tem autoridade entre eles. Vamos ver aqui nos textos, olha só. Ezequiel 38, 11, 15. Acho que é isso, né? 11, 15. Perfeito. Ó, e sucederá que naquele dia darei a Gog um lugar de sepultura em Israel, ou seja, né, o exército de Gog, né? E o vale dos que passam ao oriente do mar, e pararão os que por ele passarem, e ali sepultarão a Gog e a toda a sua multidão, e lhe chamarão o vale da multidão de Gog. E a casa de Israel, não é igreja aqui, tá? Não é igreja aqui, são os judeus mesmo, os enterrará durante 7 meses. Vou ficar enterrando os mortos. Para quê? Purificar a terra. Sim, todo o povo da terra os enterrará. E será para eles memorável o dia em que eu for glorificado, diz o Senhor, Deus. E separarão homens que incessantemente percorrerão a terra, para que eles, juntamente com os que passam, sepultem os que estiverem ficados sobre a face da terra, para purificarem. Durante 7 meses farão essa busca. E os que percorrerem a terra, a qual atravessarão, vendo algum osso de homem. Por que osso? Por que osso? Porque, parabéns, irmã, isso aí, porque as aves comeram as carnes, só ficou osso, tá? E vou ler aqui. E os que percorrerem a terra, a qual atravessarão, vendo algum osso de homem, porão ao lado um sinal, até que os enterradores o tenham enterrado no vale da multidão de Gog. Quem vai ficar responsável por enterrar? A casa de Israel. Os judeus vão ficar enterrando os mortos para purificar a terra. Imagine 300 quilômetros de gente, que agora está tudo osso, não é? Porque as carnes foram lá, as aves foram lá e comeram as carnes, e está aquela pilha de ossos lá. E os judeus que sobraram, né, que passaram pelo tribunal de Cristo, esses são os bem-aventurados, porque eles alcançaram os 1335 dias, ou seja, passou pelo tribunal de Cristo. Os bem-aventurados são as nações, e eles fazem parte das nações também, os judeus, os da casa de Israel na carne, e vão ficar lá enterrando os mortos. Esse papel não é da igreja, não. Ei, pastor, lembrar para eles que são as pessoas que não tiveram a marca do da besta, e também nem a marca da besta. Isso. E sobreviveram na grande tribulação. Sobreviveram na grande tribulação sem usar a marca, o sinal e o nome da besta, tá? Não é só porque é judeu, não, tá? Tem muitos judeus que foram condenados também, tá bom? E esses foram aqueles que, lá em Zacarias 12 diz que quando eles viram o Senhor, né, começaram a prantear e a chorar como quem chora a perda de um unigênito. É esse povo aí, tá? Quando viram Jesus, a quem eles transpassaram. Isaías 19, 24 e 25. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios. Então aqui, um adendo aí, desculpa aí. Eles vão chorar, vão plantear, porque o seguinte, poderíamos estar no reino lá com Cristo, com os santos, e nos tornamos coveiros. Coveiro, né? A gente está aqui como coveiro. É coveiro mesmo, né? É coveiro mesmo. É tudo coveiro ali, né? Então, olha só. Pelo menos aqui, em Isaías, nós vemos 3 potências mundiais. Que é os egípcios, Israel e os assírios. Nossa, os assírios, os egípcios, são as maiores 3 potências no reino. Então os outros países, como a Etiópia, os outros, vão ter poderes menores. Uma bênção no meio da terra. Olha como é que Deus fez com os egípcios, com os assírios. Estou numa bênção, né? Porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja Egito, meu povo, e a Síria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança.
Olha como é que Deus ele restaura o Egito e ele restaura a Síria, irmão. O povo mais maléfico que tinha ali na época. Deus restaura a Síria, restaura o Egito, restaura Israel e diz: você é uma bênção, né? Você é meu povo, mas Israel é minha herança. São as três potências nos dias do reino. Ezequiel 44, 21, 24. E nenhum sacerdote beberá vinho. Aqui está falando das autoridades espirituais das nações, tá? Não é a igreja não. E nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior. E eles não se casarão nem com viúva, nem com repudiada. Então, não é a igreja não casa, né? Está glorificado. Mas tomarão virgens da linhagem da casa de Israel, ou viúva, que for viúva de sacerdote, e a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e puro. E quando houver disputa, né, ou seja, uma contenda ali no meio do povo, eles assistirão a ela para o julgarem. Pelos meus juízos o julgarão, e as minhas leis e os meus estatutos guardarão. Em todas as minhas solenidades e santificarão os meus sábados. Esse texto aqui diz que é o 44, irmãos. Fala do reino milenar. Até eu estava conversando mais cedo com o pastor Damaso, né, sobre esse texto, porque haverão juízes na terra, pessoas na terra para julgarem coisas de contenda, né, de justiça. E nós, lembra de Moisés, que ele colocou ali 70 homens, se tiver algum problema que vocês não conseguem resolver, vocês me procurem. Então, eu acredito que vai ser desse jeito. Nós estaremos reinando, nós estaremos ali glorificados, mas haverão casos que são no meio das nações, que haverão pessoas com essa autoridade ali, para poderem estarem julgando. E essas pessoas, se caso houver alguma coisa que eles não conseguirem resolver, aí a gente está aqui para isso, tá? Para poder dar conta do recado. E o que é isso? Isso são as 4 dimensões do reino de Deus. Lembra das 4 dimensões, daquele primeiro seminário que nós fizemos aqui? Lembra, o rei Jesus, o governo, que é a sua igreja, os povos, as nações, e a terra, o território. Rei, governo, povo e território, as 4 dimensões do reino de Deus. Jesus reinando em Jerusalém, a igreja glorificada, cada um na sua dimensão, com sua autoridade, as nações também, cada um com sua dimensão, cada um com a sua autoridade, e tudo em cima do planeta Terra. Acabou? Deixa eu ver aqui. Acho que esse é o último, né? Ezequiel 47, 21, 23. Está falando para as nações, isso aqui não é para a igreja, tá? Repartireis, pois, esta terra entre vós, segundo as tribos de Israel, porque Israel será restaurada, as 12 tribos. Será, porém, que a sorteareis para a vossa herança, porque vai ter gente morando lá, tá? E para o dos estrangeiros que habitam no meio de vós, que gerarão filhos no meio de vós, ou seja, estão casando e estão gerando filhos. E vós serão como naturais entre os filhos de Israel. Convosco entrarão em herança no meio das tribos de Israel. E será que na tribo em que habitar o estrangeiro, ali lhe dareis a sua herança, diz o Senhor Deus. Ou seja, vai ter um egípcio. Eu quero ser natural de Israel. Você quer ser natural de Israel? Então pode vir, está liberado. Você vai ser natural de Israel, né? Dá a ele um pedacinho de terra para ele morar, e ele vai morar ali e vai ser considerado um judeu, um estrangeiro que é considerado um judeu. Existem vários detalhes, irmãos, assim, que eu poderia ficar aqui horas falando. Estou trazendo apenas algumas coisas, algumas particularidades que vão acontecer no reino milenar. E essa é uma delas. As nações vão ter essa dinâmica de ir, de vir, de se tornar judeu se quiser pode se tornar, tá? E vai ter um local ali para ele poder morar. E quem é o rei de Israel? Jesus. Então é ele que vai estar governando as 12 tribos ali certinho de Israel. Deixa eu ver aqui, para finalizar, esse aqui é o último texto, Salmo 45, versículos 6 e 17. É o penúltimo? Então tem mais um, né? Vamos lá. O teu trono, ó Deus,
é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade, de justiça. Tu amas a justiça e odeia a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Todas as suas vestes cheiram a mirra, aloés e cássia, desde os palácios de marfim, de onde te alegram. As filhas dos reis, olha a dinâmica do reino, gente, observe a dinâmica do reino. As filhas dos reis estavam entre as tuas ilustres mulheres. À sua direita estava a rainha. Quem é a rainha do rei? É a igreja. A igreja é a rainha do rei. Mas só tem no palácio a rainha e o rei? Não. Tinha ali reis, as filhas deles, as mulheres desses reis. São pessoas ilustres, de poder, de autoridade, que também estão lá em Jerusalém. Não é só a rainha e o rei que está lá. Próximo texto. Ouve, filha, e olha, e inclina os teus ouvidos. Esquece-te do teu povo e da casa do teu pai. Então o rei se afeiçoará da tua formosura, pois ele é o teu Senhor. Adora-o. E a filha de Tiro estará ali com presente. As filhas de Tiro, os descendentes de Tiro, né, vão estar lá em Israel dando presentes. E os ricos dos povos suplicarão o teu favor. Vai ter gente rica no reino. Pessoas com mais posses, pessoas com menos posses. Estou falando entre as nações, tá? Porque vão lá pedir favores ao rei. A filha do rei é toda ilustre lá dentro. O seu vestido é entretecido de ouro. Leva-la ao rei com vestidos bordados. As virgens que a acompanharão a trarão a ti. Então você está vendo que no reino milenar, você vê o rei, você vê a rainha, você vê o rico, você vê os povos, você vê os poderosos, as filhas de Tiro, das virgens. Não tem só a igreja. A igreja, ela tem a sua hierarquia entre os reis e sacerdotes. Mas entre as nações também haverá hierarquia entre eles. Jesus falou isso, dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Mas no reino, o menor será maior do que ele. O que ele está querendo colocar ali? Ele pegou João Batista como exemplo e falou, olha, João Batista está representando aqui agora todos que são nascidos de mulher. E ele é o maior de todos. Mas no reino, o menor no reino, aquele que recebeu um galardão, vai ser maior do que o maior das nações. É isso que ele está ensinando. Vai ser o maior das nações. O que significa que entre as nações existe também hierarquia. E tudo isso é decidido no tribunal de Cristo. Amém? Tem mais um ainda? Então não acabou não, gente, espera aí. Vamos lá, ó. Então vamos lá, ó. Com alegria e regozijo os trarão. Eles entrarão no palácio do rei. Em lugar de teus pais estarão teus filhos. Deles farás, olha aí, ó, tinha que ler esse versículo, né, irmãos? Farás príncipes sobre toda a terra, porque haverão príncipes também. Tá? Já leu sobre o príncipe de Ezequiel? Haverão príncipes na terra. Farei lembrar do teu nome de geração em geração por isso. Os povos te louvarão eternamente. Olha como é que Jesus, ele é adorado, meu irmão. Ele é adorado. Só aqui nesse texto falou sobre adoração 2 vezes e louvor. Então se alguém falar para você, ó, não adora Jesus não, Jesus é um ser criado, não deve ser adorado, mentira. As profecias são claras. Ele é o rei que é adorado sobre toda a terra eternamente. Amém. Glória a Deus.